Oi, esse vídeo vai ser um rápido adendo ao vídeo anterior, que a gente não mencionou no vídeo anterior qual é a hierarquia dos elementos de CSS. A gente pode, como a gente viu na aula passada, declarar eles de diversas formas diferentes. Mas se a gente adicionar aqui estilos conflitantes, qual deles vai ser respeitado? Para responder esse questionamento, a gente vai dar uma olhada numa resposta do Stack Overflow em português. Um usuário aqui disse: estilos com ponto de exclamação important precedem todos os outros e têm maior prioridade. O que isso significa? A gente pode declarar no nosso CSS atributos com um marcador importante, e eles vão ter a maior preferência. Eu posso dizer que a cor do nosso H1, que por enquanto está vermelho em um e sem ser definido em outro, tem que ser green. Observe que apenas aquele título onde não foi definida nenhuma cor recebeu essa cor verde. Se eu adicionar aqui um ponto de exclamação important, ele recebe a cor. Isso acontece porque este ponto de exclamação important está no topo da hierarquia dos estilos CSS. Entretanto, se eu adicionar uma nova color aqui e disser que red é important, vai ficar vermelho. Isso acontece porque, além do important estar no topo da hierarquia, existe uma outra regra que diz que aquelas propriedades que forem adicionadas mais para baixo no nosso CSS vão ser respeitadas. Se eu adicionar um outro link aqui e criar um outro documento chamado style2.css, e aqui eu declarar que o estilo deve ser a color blue important, ele vai ser respeitado. Isso acontece porque também tem uma ordem de hierarquia dentro do documento HTML. Observe que se eu declarar o style2.css antes do style.css, vai ser respeitado a cor que está no mais de baixo, que é o arquivo style.css. Agora ficou vermelho, não mais blue. Vamos remover então esses arquivos porque é só para efeito de demonstração, né? Vale mencionar que não é recomendado utilizar important. Esse é um recurso de último caso mesmo, porque muito provavelmente vai acontecer de você esquecer deste important, ainda mais se for o caso de um elemento muito genérico. Muito bem, vamos manter este color green important para mostrar que se a gente colocar aqui no nosso estilo que a color é blue important dentro do documento HTML, ele vai respeitar o que vem depois também. Ou seja, se eu tivesse declarado esse link aqui embaixo, ele ia respeitar o que vem depois. Ele não ia respeitar o important que está dentro do style, dentro do HTML. Ele vai respeitar o green. Então, tudo é uma questão daquilo que vem por último. O que vem por último tem a prioridade. Se nós não utilizarmos o important, remove todos, note que um dos títulos está vermelho. Mesmo que eu tenha declarado aqui no nosso style que tem que ser verde, e aqui que tem que ser azul. Ele ainda está respeitando a hierarquia de que o estilo que vem por último é aquele que é aplicado. Como o nosso estilo green está em cima e o estilo blue está embaixo, ele está respeitando o estilo blue. No entanto, o título de cima está vermelho. Isso acontece porque o estilo declarado dentro do elemento tem prioridade sobre o estilo declarado fora dele. Como nós adicionamos aqui um color red, ele vai respeitar este color antes do mais genérico. Note que na resposta do Stack Overflow ele diz: seguidos vêm os estilos definidos inline. Inline são em linha, ou seja, no próprio elemento. E ele continua: depois a prioridade é por seletor de ID, ou seja, se nós adicionarmos um ID título e declararmos no nosso CSS com a hashtag que é o identificador de IDs e colocarmos aqui título
e dissermos que a color tem que ser black, ele vai respeitar isso daqui acima deste, porque este é mais específico, de identificação. No entanto, aqui nós já temos uma color definida inline, e ele vai respeitar essa porque ela está acima na hierarquia. No entanto, se nós removermos essa, ele não vai respeitar nem essa dentro do próprio HTML, que ele respeita primeiro a especificidade do ID. Veja, agora está preto. Porque o ID título foi pintado como preto. No entanto, não é recomendado que se adicione um mesmo ID para mais de um elemento. Segundo a resposta aqui no Stack Overflow, a próxima especificidade na hierarquia é da classe. Para efeito prático, vamos remover todo esse resto aqui e vamos só deixar o estilo que está lá no nosso arquivo de CSS. Só esse daqui. E vamos criar uma classe título. Note, sem especificidade, todo H1 deve ter a cor verde. Por isso que aqui está tudo verde. Porém, se a gente disser aqui que o elemento tem uma classe título, ele vai mudar para essa cor aqui. A classe sim, a gente pode distribuir em diversos tipos de elemento. Diversos elementos podem ter as mesmas classes. Então é tudo bem eu botar aqui que a classe do primeiro H1 é título e a classe do segundo H1 também é título. Por fim, ele está dizendo aqui que o seletor de tag é o último na hierarquia. É o que tem menos importância. Todos os outros sobrepõem ele. O seletor da tag é exatamente esse aqui de cima. Ó. Note que se eu colocar ele para baixo, mesmo vindo depois, ele não vai ser respeitado. Porque a classe tem prioridade. Ou seja, a cor vai continuar black e não vai ir para green. Olha só. Continua black. Outra coisa que eu não mencionei no outro vídeo é que é recomendável que o H1 tenha apenas uma instância em cada documento, em cada página. Isso porque os navegadores, às vezes, identificam esse H1 como sendo o título mais importante da página. Uma outra coisa que também não é recomendável fazer é adicionar o style diretamente aqui, no elemento, ou seja, adicionar o estilo inline. Isso é pelo mesmo motivo que não se recomenda muito utilizar o importance, porque isso daqui, como tem prioridade sobre os outros, e a gente trabalha mais com o CSS dentro do arquivo de CSS, a gente pode acabar tentando reverter a cor do nosso elemento, por exemplo, aqui está red, e a gente pode querer transformar ele em yellow, e a gente não vai conseguir. E a gente pode demorar um pouco, né, para conseguir encontrar o lugar onde está definido inline. Então é isso. Na próxima aula, a gente vai continuar com esse documento e vai fazer outras alterações nele. Inclusive ver como é que a gente encontra onde que está o estilo que foi aplicado aqui, né? Para saber aonde que a gente tem que mudar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.